Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia nessa última ministração que eu tenho para oferecer. Eu quero falar sobre o próximo nível da oração. Todas as ministrações de domingo que eu tenho falado aqui, eu tenho falado sobre oração. Qual é o próximo passo, pastor? Línguas estranhas. Eita glória. Quem é que gosta de falar em línguas estranhas aí, hein? E receber poder do Senhor? Gênesis capítulo 11, versículo 1. Abra comigo a sua Bíblia. Quero fazer essa leitura rápida com o tempo que eu tenho aqui. Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler em 2 textos e depois a gente amarra isso aqui, tá? No mundo todo havia apenas uma língua. Diga, uma língua. Um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver essa cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Deixa eu abrir um parêntese. Deus está falando isso acerca dos homens. Se eles estão unidos, se eles falam a mesma língua, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Agora abra comigo em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos sair de uma língua para outra. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Eu quero falar sobre o próximo nível da disciplina da oração. Porque se você ora, busca, e você nunca falou em língua estranha, se prepare. Deus vai te presentear com uma nova língua. Deus vai colocar fogo, brasa do altar. Deus vai colocar língua de fogo sobre a tua cabeça e brasa nos teus lábios. Porque é o Espírito Santo que escolhe e dá esse presente para a igreja. Mas Ele não dá presente para desinteressado. Tem muita gente que fala assim: pastor, por que eu não falo em línguas? O Espírito Santo não quer me dar. Não, a vontade dele é distribuir para todo mundo. Mas existem dons, que dom quer dizer presente. Ele não vai dar um presente para alguém que é desinteressado. Pastor, o que tem a ver língua estranha com Olimpíada? Será que as duas coisas se encaixam até na mesma frase? Não só na mesma frase, mas no mesmo vídeo. Deixa eu compartilhar com você um vídeo que eu vi há 2 semanas atrás, durante as Olimpíadas. Coloca para mim aí, Nata. Ginasta ora em línguas após se apresentar lesionada nas Olimpíadas. Vitória Borges, da equipe de ginástica rítmica, sofreu uma contratura muscular na panturrilha 10 minutos antes de entrar na quadra. Já? Não foi só 1 minuto? Não foi 1 minuto não que eu dei para vocês? Mas beleza, depois prepara para mim 1 minuto inteiro. Mostra a história inteira dela levantando a mão, dela ficando em pé, falando em língua estranha. Veja, pastor, que ambiente esquisito para falar em línguas estranhas, né? Porque para mim, língua estranha é quando a gente se une, a gente fica recluso, a gente fica buscando e Deus faz, ok. Mas veja, língua estranha é quando Deus derrama poder. Recebereis poder do alto. Para que eu preciso de poder do alto? Porque o poder do alto me capacita a fazer uma missão que eu não conseguiria fazer sem a capacitação e sem o poder. Então, quando eu me sinto incapacitado, pequeno, frágil, eu oro, eu busco a Deus e Ele derrama
poder do alto. E quando eu busco de verdade, quando ele falou, vai para o cenáculo e fiquem lá e esperem a promessa. Ei, o Espírito Santo, evidenciado pelas línguas estranhas no batismo, quando alguém recebe poder de Deus, é uma promessa de Jesus, uma promessa de Deus para a sua igreja. Para que eu preciso disso? Porque a língua estranha está evidenciando, ei, eu não estou operando apenas no meu músculo, eu não estou mais operando apenas no meu talento, apenas no meu esforço. Existe poder do alto me impulsionando e me dando força e vigor. Eu não sei qual é a missão que essa moça precisava, mas do alto estava vindo alguma coisa, e o vídeo explica melhor. Antes, no aquecimento, ela teve uma contratura muscular, e ela se apresentou com equipe, mesmo com a dor, mesmo com coisas, superando os limites dela, porque quando o Espírito Santo derrama o poder dele sobre a gente, nós conseguimos superar os nossos limites. Mas entenda, a minha colocação para a gente pensar um pouco nesse culto de hoje, primeiro para a gente entender, veja, pastor, quem não falou em línguas ainda, não tem o Espírito Santo? Não, tem gente que tem o Espírito Santo, mesmo sem falar línguas estranhas, mas ser cheio do Espírito Santo é diferente de ter o Espírito Santo. Quem aceita Jesus, o texto bíblico vai nos ensinar que ele é selado com um selo. Então quem aceita Jesus recebe o selo do Espírito Santo, e o texto vai falar, este selo é uma garantia da promessa. A garantia é que nem quando eu vou fazer uma compra, eu não tenho o valor inteiro, mas eu tenho uma garantia. Me dá uma entrada, me dá um cheque calção, me dá uma parte do todo, aí eu dou uma garantia, eu dou um cheque calção, eu levo um carro para casa mesmo sem ter pago tudo. Então o que é o selo? Selo é uma entrada do Espírito Santo, só que não é 100%, é 15%, é 30%, é 20%, é um cheque calção do Espírito Santo. Mas eu não quero só a entrada do Espírito Santo, eu quero ser quitado pelo Espírito Santo, eu quero ser imerso pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala, batismo com o Espírito Santo vai além de ter o Espírito Santo. Você já viu como uma pessoa é batizada aqui na igreja? A gente pega ela, a gente não joga um pouquinho de água nela, a gente mergulha nela. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é quanto do Espírito Santo você tem, mas quanto de você o Espírito Santo detém. Hoje nós vamos entender e aprender por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos falar em novas línguas, evidenciando o derramamento desse poder. E o meu questionamento para a gente pensar rápido aqui é, por que Deus, ao derramar o seu poder, desaguar o seu poder sobre um ser humano, por que Deus escolheu como evidência, como demonstração do derramamento, falar em novas línguas? De onde veio esse fenômeno? Veja, você quer reconhecer alguém que é cheio? É alguém que fala em língua estranha. Por que é uma nova língua, o fenômeno que Deus escolheu para evidenciar o batismo com o Espírito Santo? Para a gente entender um pouco da língua de Atos, a gente tem que voltar para a língua em Gênesis. Nós lemos o texto aqui. A primeira cidade está começando a ser construída. Primeira cidade que começa a ser construída ao contrário da vontade de Deus. O texto vai nos falar que Nimrod, um líder de Babel, ele se reúne com pessoas e fala, façamos uma cidade. Além de fazer a cidade, vamos construir uma torre bem alta para a gente alcançar o céu. Vamos construir uma edificação tão alta, tão grande, para a gente chegar até Deus. Deus não é contrário à construção. Deus não é contrário à produção, à multiplicação, ao empreendedorismo. Pelo contrário, o meu Deus é um Deus que fala assim, cresçam, isso, multipliquem, sejam abençoados. Só que Deus dá uma ordem muito explícita em Gênesis capítulo 9. Ele fala assim, ó, cresçam, porque eu gosto de quem cresce. Multipliquem, porque eu gosto da bênção, eu gosto do empreendedorismo. Mas se espalhem. Só que Nimrod, ele pega algumas das ordens de Deus e mete ordens humanas no meio. Ele fala assim, vamos crescer, vamos multiplicar, mas não vamos se espalhar não. Vamos ficar todo mundo junto. Deus quer distanciamento social, eu quero aglomeração. Vamos ficar todo mundo perto, porque quando está todo mundo perto, a gente tem força, a gente tem mão de obra, e a gente vai conseguir construir coisas que ninguém construiu. E a gente vai fazer uma torre tão alta que nós vamos chegar até Deus. Deus não é contrário à construção. O problema é a motivação. Então, aqui ele deixa muito claro, qual é a motivação dele? Bem,
construamos para que tornamos o nosso nome grande, para que nos tornamos célebres. Então ele, em um ato, ele faz 3 coisas que desagradam a Deus. Primeiro, ele faz uma torre alta. Por que ele quis fazer uma torre alta? Talvez pelo aprendizado que ele teve. Veja, Nimrod é bisneto de Noé. O que Deus fez com Noé? Deus resetou, reiniciou a humanidade através de uma grande inundação. Ele fala, olha, vamos construir algo tão alto que quando vier a inundação, nem água vai conseguir atingir a altura e a dimensão daquilo que nós estamos fazendo. O que é isso? Autossuficiência. O que eu construo me salva. O que eu faço, a obra da minha mão, é o que vai trazer livramento para mim. Segundo, desobediência descarada, porque Deus falou espalha, e ele falou vamos juntar. E terceiro, ele quis tornar o nome dele famoso e não o de Deus. Como é que ele materializa 3 erros em um só? Fazendo uma torre, que nós conhecemos como Torre de Babel. Vamos construir algo, nós homens, para que a gente chegue até Deus. Só que para você chegar até Deus, você não chega até Deus subindo. Você quer chegar até Deus? Chega até Deus descendo. O texto bíblico vai nos falar, se você quer ser o maior, seja o menor. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser o maior, seja o menor. Seja servo de todos. O maior erro do homem é que o homem quer chegar até Deus da maneira errada. Até Deus, quando quis se aproximar do homem, não pegou o homem e levou para o céu. A oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu não quero que o reino da terra suba para o céu, eu quero que o reino do céu desça aqui na terra. Não é isso? Por isso que em Filipenses 2, versículos 3 e 4 diz assim, não façam nada por contenda, não façam nada por vanglória, mas por humildade, porque Jesus, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si, tomou forma de servo, semelhante a homens, e humilhou-se a si mesmo. Então, Jesus, no último momento do seu ministério, ele não construiu uma torre, ele lavou o pé, porque ele está demonstrando a marca do meu ministério. E se você quer alcançar o Pai, não é construindo torre para cima, mas é se humilhando, se ajoelhando e servindo ao próximo, porque na terra você vai ser valorizado pelo número de pessoas que te servem, mas no céu não. No céu você é valorizado pelo número de pessoas que você consegue servir. Nós alcançamos o céu quando nós descemos, nós somos exaltados por Deus quando nós nos humilhamos. Tem alguém que pode glorificar a Deus aqui nesse culto da tarde? Né? Deus, quando quer se relacionar com o homem, ele não traz o homem para o céu, não. Deus desceu para a terra, e nós temos que ter isso em mente, porque nós entendemos que prosperidade e estar próximo do chamado de Deus para a nossa vida é quando nós somos exaltados, é quando nós somos vistos, é quando nós subimos, é quando nós crescemos, é quando a gente está no altar. Tem muita gente que fala assim, o meu sonho do ministério, eu vou, Senhor, sinal que tu completou na minha vida o teu chamado é quando eu subir naquele púlpito e pregar. Então para o camarada, todo o trabalho, toda a oração, todo o jejum, todo o monte, toda a busca de Deus não valeu em nada, porque para ele é ser visto no púlpito que importa. Mas você entende isso? Eu sei, porque quando a gente sobe nesse púlpito, eu estou sendo visto. Eu estou com o microfone, as luzes estão voltadas para mim, eu tenho a notoriedade. Então a gente às vezes acha que isso aqui é a realização do projeto de Deus na nossa vida. Todo mundo quer altar, mas ninguém quer cavar poço, não é verdade? Porque no altar você é visto, quando eu cavo poço, eu estou sendo enterrado lá embaixo. Mas quem realmente precisa te ver, não te vê na horizontal, ele te vê na vertical, ele vê de cima para baixo. Para ele pouco importa se você está em cima de um púlpito, ele quer ver o quão humilde você é, o quão disposto você está de servir as pessoas. Então você não alcança a Deus quando você sobe, você alcança a Deus quando você desce. Erro dele. Vamos subir para alcançar a Deus. Meu filho, constrói para baixo então. Cava lá para baixo, vai lá para baixo e te humilha. E ele começa a querer se exaltar. Eu vou construir para chegar até Deus e fazer o meu nome famoso. Entenda aqui, a exaltação sempre maqueia, esconde um espírito de rebeldia. Pastor, por que rebeldia? Veja, rebeldia é algo complexo, porque rebeldia é contagioso. Um rebelde nunca se rebela sozinho, ele sempre chama alguém para uma furada, sempre tem alguém junto. Você já viu, nunca teve um rebelde
Satanás, quando se rebelou contra Deus, levou 1/3 dos anjos. Cuidado para você não se rebelar, porque você está levando muita gente boa junto contigo. Ou cuidado para você estar perto de um rebelde, porque um rebelde nunca vai para o fundo do poço sozinho, nunca é exposto sozinho. Sai de perto de pessoas que têm raiz de rebeldia, de pessoas que têm espírito rebelde. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos lendo a história, a linhagem, a genealogia de alguém, não apenas que demonstra uma rebeldia, mas ele é um fruto de uma raiz de rebeldia. Eu estou falando de Nimrod. Nimrod é a 4ª geração de Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O filho Cã de Noé tem um outro filho, e desse filho que vem de Cã, vem Nimrod. A raiz ou fruto da rebeldia que é demonstrado na vida de Nimrod não começa na vida dele, começa na vida do seu avô, Cã, filho de Noé. Tem uma história da Bíblia que fala o seguinte, que Noé, quando ele chega, ele constrói um altar, ele monta, ele constrói uma vinha, ele planta uma vinha, e quando essas vinhas dão os seus primeiros frutos, uvas bonitas, lindas, vistosas, ele pega aquilo e faz o fruto da vide, ele faz vinho, e o vinho é muito bom, e ele bebe todo o vinho de uma vez só, fica doido, fica bêbado. E quando ele fica bêbado, fica doidão, ele vai para a sua tenda, ele está tão louco que ele fica nu, ele fica despido. Aí Cã, o filho de Noé, quando entra e vê aquele papelão do seu pai, o que ele faz? Ele sai da tenda e ele compartilha, e ele espalha para fora a vergonha que ele viu dentro. O que é isso? Isso é quebra de princípio, o princípio da honra. Um filho não expõe o pai, um filho não coloca para fora a vergonha de dentro, um filho não fica falando mal, um deslize aqui de dentro. Então ele quebra uma honra, e ao quebrar essa honra, ele começa a criar raiz de rebeldia e de desonra, que a gente vê aparecendo em toda a sua descendência. Basta você ver que os outros irmãos, Jafé e Sem, ao saberem que o seu pai estava fazendo um papelão, ao ouvirem os rumores nas ruas, as fofocas que tinham sido espalhadas pelo seu irmão Cã, eles vão até a tenda, a casa do seu pai, que está bêbado e nu. Só que eles, um pega uma capa, outro pega um lençol, e eles entram de costas. Por que eles entram de costas? Porque eles não querem quebrar o princípio de ver o seu pai nu. Entenda, eles querem cobrir a nudez do pai sem expor a nudez do pai. Eles querem cuidar da nudez do pai sem ver a nudez do pai. Porque tem como a gente curar feridas, curar pecados, curar deslizes sem expô-los. Senhor, derrama sobre a nossa igreja e levanta mais 100, levanta mais Jafés, pessoas que estão dispostas a entender erros, a ver pecados, a ver deslizes, mas não expô-los. Mas não ficar tirando print, jogando no zap, na internet, nas redes sociais, nos sites de fofoca. Ei, Deus não te levantou, não te ungiu, não te separou para você levar para fora, expor para fora erros que acontecem aqui dentro. Ao fazer isso, você está quebrando princípios de honra e você começa a criar uma raiz de rebeldia na sua vida. Não faça isso. Não seja alguém que plante a raiz de rebeldia na tua casa, porque a tua 2ª, 3ª, 4ª geração vão colher dos frutos aquilo que você plantou. Eu estou falando de Cã. E o erro de pessoas que têm um espírito de Cã, ou espírito de cão, se assim eu posso dizer, é achar que Noé vai ficar nu para sempre, é achar que Noé vai ficar bêbado para sempre, é achar que Noé vai ficar desnorteado para sempre, vai ficar caído para sempre. Noé pode ter errado, pode ter escorregado, pode ter pecado, mas ele ainda é pai e tem autoridade. Quando Noé volta e fica sóbrio, as pessoas chegam até ele e falam aqui, ó o print que o teu filho mandou. Olha o que ele publicou nas redes sociais. Noé chama o filho Cã, ele fala, Cã, maldito és tu, Cã, e maldito é Canaã. O que ele está fazendo é, eu te amaldiçoo e amaldiçoo a tua geração. Que maldição é essa? A tua geração não será escrava. Não, a tua geração não será serva, será escravo de escravo. Não, ela não vai servir, ela vai ser escravo de quem serve. Não, veja, não é de empregado, eles serão empregados de quem é empregado. Eles nunca vão crescer na vida, eles nunca vão ter posição de autoridade. Essa é a sua
sentença. Então veja, Nimrod, neto de Cã, está vivendo a maldição que o seu avô plantou, porque ele vive numa descendência que quebra princípios. E Deus não coloca no poder pessoas que quebram princípios. Pastor, como assim? Está cheio de gente na política, fora cheio de princípios errados. Veja, não foi Deus que colocou aquele povo, foi o nosso voto. Entende? Deus não dá poder para alguém votando numa urna, mas derramando óleo na cabeça. A forma de Deus exaltar e eleger alguém não é no voto, é no óleo. Nós às vezes colocamos pessoas que quebram princípios, não deveríamos, temos que notar muito bem, mas Deus não. Quebrou o princípio, não terá autoridade. Lembra quando Saul tinha quebrado princípios e Deus vai até Samuel e fala: Samuel, até quando tu vai chorar? Até quando tu vai ter pena de Saul? Eu já tirei minha mão dele. Não, eu já tirei minha unção. O meu favor já não está sobre a cabeça dele. Não só isso, eu já escolhi outro. Quem? O menor da casa de Jessé. Porque para subir você tem que descer. Para você ser exaltado você tem que se humilhar. O menor da casa de Jessé. O menino não tem nome, o menino não tem histórico, o menino não tem currículo, mas ele tem um coração segundo o meu. Aleluia. Quer ser exaltado, escolhido por Deus, tem um coração conforme o coração de Deus. Aí ele está vendo todo aquele trabalho, Deus desce até o local, e ele começa a observar. O que Deus nota? Deus fala assim: rapaz, estão unidos, estão falando a mesma língua, ninguém vai parar esse povo. Então quando Deus desce para Babel, ao contrário do que ele faz com Moisés, ao contrário do que Deus fez com Adão lá no Éden, porque quando Deus descia com Adão, era para estabelecer comunicação. Quando ele descia no Horebe para falar com Moisés, era para estabelecer comunicação. Aqui ele desce em Babel para romper, para parar a comunicação. Porque Deus reconhece, eles estão crescendo, não tem quem pare. Então escute isso, igreja. Descrentes unidos são mais poderosos do que crentes desunidos. Vou repetir. Descrentes, povo de Deus desunido, tem menos poder do que um ímpio unido. Então a forma do diabo vencer a igreja é através da desunião. Pode ficar cada um com a sua catedral, pode ficar cada um com o seu ministério, pode ficar cada um com a sua televisão, com a sua iniciativa, com o seu trabalho, desde que vocês estejam separados. O diabo não tem medo de igreja grande, ele tem medo de igreja unida. Ei, igreja, teremos que ser unidos. E aqui Deus me dá uma unção de autoridade, e com muito carinho e cuidado, mas autoridade eu digo para você: se você está nessa igreja, mas você fala algo diferente do que a liderança fala, mas você pensa diferente do que a liderança pensa, vai para uma igreja que fale o mesmo que você fala. Busque um local que pense e faça o mesmo que você faz, porque a pior coisa é alguém que está num local pensando, falando e agindo ao contrário daquilo que é da sua liderança. Veja, eu não estou falando que você tem que pensar igual a mim, mas você tem que pensar junto comigo. Não precisamos pensar iguais, mas precisamos pensar juntos. Nós damos uma visão, nós entendemos uma missão que a igreja tem, e às vezes tem muita gente no meio falando o contrário. Enquanto nós falarmos coisas diferentes, nós não vamos prosperar. Por que esse povo prospera? De onde vem a união? Deus fala: eles estão unidos, vírgula, porque falam a mesma língua. Então Deus desce para... Veja, não é o diabo que confunde a língua, é Deus. Por que Deus confunde? Porque Deus te fez e Deus te conhece. Deus fala assim: qual é a melhor forma da gente criar caos, da gente criar desunião, da gente romper a comunhão? Como é que a gente tira a convivência de pessoas? Bem, Deus dá uma dica: sendo o teu Criador e te conhecendo no profundo, Ele faz assim, ó: se você quer colocar o projeto de homens por terra, simples, confunda a linguagem. Quando não falamos a mesma língua, estamos fadados ao fracasso. Não sou eu que estou dizendo, é o que Deus fez. Quando não falamos a mesma língua, estamos fadados ao fracasso. Então o segredo, meu amor, da união desse povo é porque eles têm a mesma língua, é porque a comunicação deles funciona.
Porque quando a gente fala o contrário daquilo que é estabelecido como visão, nós estamos em rebeldia. E nessa noite Deus está dando sabedoria. Nessa tarde para a nossa igreja nós vamos quebrar raízes de rebeldia, raízes de espíritos de Cã, de Nimrod, de pessoas que querem fatiar, destruir, trazer desordem, desunião entre nós. Só para você lembrar aí aqui, para a gente ter uma ideia um pouco, Babel significa confusão. É de Babel que nós tiramos a origem do nome Babilônia, porque a Babilônia era um povo que vinha de lugares totalmente diferentes, é um monte de gente unida. A Babilônia, o que é isso? É um caos onde está todo mundo junto. Então a comunicação é quebrada. E porque Deus quebra a comunicação, eles se espalham e eles se dispersam. A força da união de um povo está na língua. A força da união de uma igreja está na língua. Se nós falarmos a mesma linguagem, nós teremos poder. A força de um povo está na língua que eles falam. E Deus, nos conhecendo, falou: eu vou dispersar, eu vou confundir a língua. Jesus não matou Nimrod, Jesus não dispersou, Jesus não mandou prender, Jesus não tirou a habilidade da liderança. Não, é só a gente mudar a linguagem. Então veja, desde esse episódio, o povo vive um caos, porque não fala a mesma língua. E porque não fala a mesma língua, eles se espalharam por todo o planeta e por toda a terra. Países foram criados, etnias foram criadas, separações geográficas, governos foram criados, e muitos entram em guerra porque eles não falam a mesma língua. Aí Deus, depois de ver tudo aquilo, entendeu? Bem, o meu projeto é que vocês crescessem, que vocês multiplicassem e vocês se espalhassem pela terra. Aí chega um tempo que Deus olha e fala assim: tá aí, tá todo mundo grande, tá todo mundo estabelecido e tá todo mundo separado. Agora eu vou colocar um novo plano em curso, porque ele entende que chegou um novo momento. Então o caos que a quebra de linguagem tinha feito na terra, embora serviu como um serviço de Deus de espalhar, e Deus falou assim: agora que espalhou, eu vou mudar um pouco a minha estratégia. A partir de agora eu vou querer unir. E aí Deus, na sua presciência, onisciência, Deus sabendo de todas as coisas, estando presente em todos os lugares, a soberania de Deus ao olhar o cenário que estava desenhado, ele falou: bem, se o que faz o povo dispersar, se o que faz o povo se espalhar é quando eu confundo a língua, o que eu preciso fazer para o meu povo se unir de novo? Eu preciso dar uma mesma língua. Uma pessoa falou aleluia, a Nani falou glória a Deus aqui na frente. Se ao quebrar a língua, ao confundir a língua do povo, eles se espalharam, porque era a ordem de Deus que eles se espalhassem, Deus fala assim: mandou Jesus, Jesus viveu, Jesus andou, Jesus discipulou pessoas, Jesus morreu, Jesus fez um sacrifício para nos levar para o céu, mas ele falou assim: está na hora de unir o meu povo, porque eu preciso testemunhar uma nova mensagem, boas novas, e para isso eu preciso de um povo coeso, de um povo unido, de um povo unificado. Como é que eu vou fazer isso? Jesus chama os seus discípulos e ele fala assim: convém que eu vá, mas não se preocupe não, porque será derramado sobre vocês o Espírito Santo, eu derramarei virtude. Qual é a evidência do derramamento e do batismo do Espírito Santo na vida de um povo? Novas línguas. E todos falaram línguas, e todos falaram a mesma língua, e todos foram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, e a banda já pode subir, que eu quero cantar um pouco para esquentar essa tarde. Eu estou achando que o ar-condicionado está muito frio, vocês estão muito paradinhos, vocês estão muito caladinhos. Então entenda, se a confusão de língua separa, a unificação de uma língua une. Aí Deus está olhando para o mundo inteiro e está falando: está na hora de eu levantar um exército para ser a minha testemunha, porque vocês testemunharão, irão em Jerusalém, vocês irão em Samaria, vocês irão até os confins da terra, até a moça, você irá lá em Paris, e eu vou usar uma língua que o povo lá do Brasil, que o povo lá da África do Sul, ao ver esse vídeo vai falar: eu falo essa língua também, eu estou entendendo o que essa moça está fazendo, eu sei de que exército ela está, eu sei de onde ela é. Então quando Deus olha
olha para a terra, ele fala: eu preciso promover união no meu povo. Se a mudança de língua desune, a mesma língua une. Aí Deus faz: eu vou dar uma língua para todo o meu povo. Você entende que quando você fala em línguas, você é edificado. Quando você fala em línguas, evidencia que você está recebendo o poder do alto. Mas quando você fala em línguas, você está se unindo a um exército no planeta Terra. Porque não sei você, mas quando eu fui lá para Angola, eu gosto disso. Quando eu viajo para os Estados Unidos, uma vez eu fui lá na Coreia do Sul, e eu fui lá na igreja, lá na Fuyo do Gospel Church. Falei assim: eu quero cantar, mas eu não estou entendendo nada. Eu quero ver como é que é a língua estranha. Eu sentei do lado de um povo que eu vi. Esse aqui, eu olhei para o sapato e falei: ó, é igual do Brasil, é sapato de profeta, tá com suspensório, esse deve ser tocha. Eu sentei do lado, e ele estava xon. Eu falei: será que já está falando língua? Daqui a pouco, eu ouvi um sul-coreano, xarabá, cantereba, seianda. Eu falei: conheço essa língua. Eu já ouvi essa língua. Toda vez que o poder de Deus cai na igreja, nós falamos essa língua. Meu irmão, eu me uno a ti, e nós somos do mesmo povo, nós estamos debaixo do mesmo senhorio, o nosso general é o mesmo, nós estamos lutando a mesma guerra, nós estamos do mesmo lado. O que me une a ele? As línguas estranhas. Por isso, meus irmãos, eu dei toda essa volta para a gente poder entender. Por que será? Veja, isso aqui não é teologia não, mas é um bom pensamento. Por que Deus, na sua soberania, vai escolher língua, uma única língua, como fator de manifestação de união do seu povo? Porque lá atrás, para desunir o povo, ele confundiu a língua. Se confundir a língua, desune. Dando a mesma língua, une. Se você tem o Espírito Santo, e você foi batizado, e você fala em novas línguas, Deus te convocou para o exército dele. Eu quero que você fique de pé, que nós vamos cantar agora, e está na hora da gente buscar. Se você ainda não falou e não foi revestido com línguas estranhas, está na hora de você buscar. Por quê, pastor? Porque eu preciso de língua estranha, gente, para conseguir. Veja, língua estranha não é para o momento do culto, quando o negócio fervilha, não. Língua estranha, eu tenho que falar antes de entrar numa reunião muito importante. Essa semana inteira eu estava em reuniões com empresas. O Almir está aqui, meu amigo, líder do nosso IDL, deu um pulo lá. De vez em quando eu saía e tinha reuniões assim, grande, pensa numa semana de oportunidades grandiosas. Eu uni o nosso povo lá, os sócios, todo mundo é do fogo. Falei assim: vamos orar um pouquinho? E Deus dava línguas estranhas antes das reuniões lá dentro. Não era no ambiente de fogo da igreja, era lá. Por quê? Porque eu preciso de língua estranha para uma reunião empresarial. Porque quando eu falo em língua estranha, eu tenho capacitação do céu, uma capacidade que vai além da minha. Quando eu olho para aquela moça que tinha rompido, sei lá o que aconteceu com a perna dela, como é que você vai performar diante de todo mundo contundida? Aí depois eu entendi, mesmo quando eu entendi por que ela teve forças, quando ela saiu daquele quadrado lá, quando ela saiu daquele chão, ela saiu, e quando eu olhei eu falei assim: essa moça é do meu exército. É bom saber que tem uma ginasta olímpica no exército do Senhor. Essa vai confundir o inferno, essa através do esporte, através da performance, ela vai levar o nome de Jesus para o mundo inteiro. Quando nós falamos em línguas estranhas, Deus está falando: chegou o meu novo plano, eu vou unir o meu povo ao redor do mundo, e eu vou dar uma nova língua. Tem alguém aqui nessa noite que fala essa língua? Se você não fala em línguas estranhas, vamos cantar aqui, e eu vou fazer um apelo depois para a gente terminar por causa do horário. Pode vir, louvor, pode subir aqui, isso, sobe o som. Eu quero que você cante um pouco.